Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Carrascal comemora a estreia e Felipe Luiz pede paciência com o potencial ídolo. Flamengo vence clássico contra o Vasco da Gama e entra no G8 do Brasileirão Sub-17. Reviravolta em negociação. José Boto não joga a toalha e insiste em contratar centroavante. Retrospecto de Felipe Luiz no comando do Flamengo chama a atenção. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Com grande expectativa, tanto da torcida quanto do Flamengo, o colombiano Jorge Carrascal enfim fez a sua estreia com a camisa rubro-negra na noite de quarta-feira. O meia, último reforço do clube na janela, entrou em campo aos 26 minutos do segundo tempo e jogou os 25 finais da vitória de 1-0 sobre o Internacional aqui no Maracanã. E o desempenho ainda foi tímido, mas ele comemorou muito nas redes sociais. Aspas, muito contente por jogar no primeiro jogo. Seguimos, vamos Mengão, escreveu lá o Jorge Carrascal. O Carrascal entrou no lugar do Plata, mas como o Flamengo caiu muito de intensidade no segundo tempo e o Internacional ficou mais com a posse de bola no campo de ataque, o meia colombiano pouco conseguiu participar da partida. Ele tentou 8 passes e acertou 5. O Felipe Luiz disse que o Carrascal entrou na fogueira, e saiu muito da posição para tentar ajudar o time, que estava em dificuldades. Mas falou também em tom de paciência com um jogador que tem potencial para virar um ídolo no Flamengo. Temos um jogador com muito talento no nosso elenco e vamos lapidá-lo para que ele possa virar um ídolo da torcida nos anos que vêm pela frente. O Carrascal chegou ao Flamengo com status de tão sonhado substituto do Arrascaeta, para revezar com o camisa 10 rubro-negro, e o Felipe Luiz não descartou usar os dois e apostou na evolução do meia colombiano. Aí eu te pergunto, o que você achou da estreia do Jorge Carrascal? Coloca aí. O Felipe Luiz completou 60 jogos oficiais no comando do Flamengo na vitória por 1-0 contra o Internacional. O seu aproveitamento é muito bom, com o time evoluindo em praticamente todos os indicadores analisados pelo Gato Mestre. O Flamengo do Felipe Luiz terminou 36 dos 60 jogos sem sofrer gols e em apenas 8 partidas não fez ao menos um gol. Foram 60 jogos, 40 vitórias, 14 empates, 6 derrotas, 102 gols marcados e 34 gols sofridos, com um aproveitamento de 75%. Com esses dados pesquisados pelo Gato Mestre do Portal GE, é possível apontar uma evolução defensiva e ofensiva com o Felipe Luiz no comando. O Flamengo subiu a quantidade de jogos sem sofrer gols, de 29 para 36, assim como diminuiu os jogos sem marcar, caiu de 12 para 8. O time também marcou mais gols, 93 para 102. Após o Mundial de Clubes, o Flamengo fez 10 jogos com 7 vitórias, 2 derrotas e com 11 gols marcados e 5 sofridos. Aí eu te pergunto, você está gostando do Felipe Luiz no comando do Flamengo? Coloca aí! Vasco e Flamengo se enfrentaram pelo último jogo da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. No gramado de São Januário, os garotos do Ninho levaram a melhor e venceram por 3-0. Emanuel Silva, Vitor Hugo e Lorenzo contra marcaram os gols da vitória rubro-negra. O Flamengo venceu com Eduardo Klassen, Diego Guimarães, depois Enzo Pinheiro, Daniel Carvalho, depois João Carlos, Daniel Monteiro, Gabriel Amâncio, Luiz Felipe Mariano, depois Matheus Thiago, Rogério Araújo, depois Vitor Hugo, Lucas Falcone, Guilherme Ivo, depois Pedro Pinho, João Vitor, Emanuel Silva, Heitor Franksbank. Técnico foi o Daniel Franklin. Com a vitória, o Mengão chegou aos 24 pontos e entrou na zona de classificação, ficando na 8ª colocação. O próximo jogo do Flamengo Sub-17 vai ser contra o Atlético Goianiense na próxima quarta-feira, aqui na Gávea.
E por falar em base, o goleiro Gabriel Werneck, de 16 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o Flamengo, válido até o final de 2028. A sua multa rescisória para clubes do exterior é de 30 milhões de euros, quase 190 milhões de reais na cotação atual. O jovem foi campeão da Taça Guanabara Sub-17 e do Campeonato Carioca pelo Sub-13 e Sub-14. Destaque da base do Flamengo, o Gabriel também tem nacionalidade italiana, o que pode favorecer o assédio de clubes europeus no futuro. O Gabriel ele começou a jogar futsal na escolinha do Flamengo lá em Juiz de Fora, Minas Gerais, né? E, posteriormente, ele foi captado pela base do clube rubro-negro. Depois de enfrentar o Internacional nessa quarta-feira, o Flamengo vai ter mais 2 jogos seguidos contra o mesmo Colorado. No domingo, pelo Brasileirão, e na quarta-feira que vem, pela partida de volta da Copa Libertadores. Ambos os jogos vão ser no Beira-Rio e o time rubro-negro optou por ficar baseado em Porto Alegre e não vai voltar ao Rio de Janeiro, como costuma fazer em casos como esse, de enfrentar a mesma equipe em jogos consecutivos. A delegação do Flamengo vai embarcar para Porto Alegre nesse sábado. O jogo do Brasileirão vai ser às 18h30 no domingo e só vai voltar na quinta-feira. A partida da volta da Libertadores será às 21h30, horário de Brasília, na quarta-feira. Nos 2 dias que vai treinar na capital gaúcha, o elenco vai utilizar as instalações do Grêmio. Nessas viagens prolongadas, o Flamengo costuma levar equipamentos e montar a sua estrutura fora, para que os jogadores não sintam muito a diferença da rotina que tem aqui no Ninho do Urubu. O Felipe Luiz deverá também levar um grupo grande de jogadores, já que provavelmente ele vai fazer mudanças de um jogo para o outro. O técnico vai ganhar reforços no Sul. O primeiro vai ser o tão esperado retorno do Arrascaeta, depois de cumprir suspensão na última quarta-feira. Mas é provável que outros 2 jogadores fiquem à disposição do Flamengo: o zagueiro Danilo e o volante De La Cruz. Havia expectativa de que ambos fossem liberados para o primeiro jogo contra o Internacional, mas isso não foi possível. Agora o clube trabalha para tê-los como opções na sequência da temporada. Tanto o Danilo quanto o De La Cruz já fazem trabalhos no campo. O zagueiro está em fase final de recuperação de uma lesão no músculo posterior da coxa direita e já iniciou a sua fase de preparação física. O volante De La Cruz se recupera de uma inflamação no joelho esquerdo e foi flagrado em treinos com o grupo nos últimos dias. Por outro lado, o Flamengo ganhou uma dúvida grande para a próxima partida. Trata-se do lateral direito Emerson Royal, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no primeiro tempo do jogo contra o Internacional e saiu no intervalo da partida. O Flamengo concretizou a contratação do atacante Isaac Gomes, de 16 anos, que estava no Fortaleza. O jogador chega para reforçar a equipe Sub-17 e marca o primeiro investimento da nova gestão das categorias de base, lideradas pelo presidente BAP e pelo gerente Alfredo Almeida. O valor pago pelo clube foi de R$800 mil por 70% dos direitos econômicos do jogador. A expectativa interna é de que o Isaac, que atua pelas pontas, contribua com intensidade ofensiva e se encaixe rapidamente na filosofia de jogo da equipe Sub-17. Ainda que esteja em processo de formação, o Flamengo enxerga nele características valiosas para o desenvolvimento a médio prazo. A informação foi dada pelo portal Flabase. Maravilha, se você está curtindo esse telejornal, então não esqueça, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa moral. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, compartilhe também com amigos e parentes flamenguistas. E agora tem um novo botão aí, o hype, né? Quando você dá o seu like, aparece rapidamente para você o hype. Aperta ele, é de graça e você vai me ajudar demais a crescer o canal no YouTube. Valeu, muito obrigado!
Essa torcida do Mengão é maravilhosa. Esgotou todos os ingressos para o setor visitante desse jogo de domingo pelo Brasileiro contra o Inter e vai estar presente para apoiar a equipe, algo que acontece na maioria das rodadas fora de casa no Brasileirão. O Flamengo comprou a carga destinada aos rubro-negros e comercializou na própria plataforma de vendas, assim como em todos os outros jogos como visitante, mas não informou a quantidade de ingressos. Ainda assim, o padrão do Beira-Rio é de 2.000 ingressos para a equipe visitante. A comercialização começou às 10 horas da manhã para os sócios dos planos Nação Sem Fronteiras e Nação Maraca 1. As entradas custam R$ 250 inteira e R$ 125 a meia. Segundo informações do portal Bola Vive Brasil, o Flamengo não desistiu e mantém o esforço para contratar o atacante Lucas Beltrán, mesmo com recusas iniciais do jogador. O diretor técnico de futebol, José Boto, segue confiante na possibilidade de convencer o jogador, antes mesmo do encerramento da janela de transferências no dia 2 de setembro. O Lucas Beltrán, atualmente na Fiorentina, não vem sendo utilizado pelo técnico Stefano Pioli, mas mesmo assim ele já demonstrou a sua preferência em permanecer na Europa. A família do jogador e a sua identificação com o River Plate da Argentina são os principais fatores que dificultam a negociação com o Flamengo. Outros grandes clubes europeus chegaram a demonstrar muito interesse nele. O Zenit se afastou por não querer investir os 15 milhões de euros pedidos pela Fiorentina, enquanto o Spartak fez apenas uma consulta sem avançar para uma proposta concreta. O Flamengo aposta no cenário em que o Lucas Beltrán não tenha mais espaços na Fiorentina e que a negociação com a América do Sul se torne mais atraente e acredita que a persistência pode sim convencer o argentino, mesmo diante de ofertas da Europa. Ele também deseja voltar à seleção argentina. Vale lembrar que o Lucas Beltrán é argentino, mede 1,76 de altura, é um centroavante que também pode jogar de meio ofensivo ou segundo atacante. Ele tem 24 anos, completados em março, tem nacionalidade italiana, é destro e está na Fiorentina da Itália desde agosto de 2023 e tem contrato por lá até 30 de junho de 2028. E o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 18 milhões de euros. Na temporada passada, o Beltrán disputou 47 partidas pela Fiorentina, marcou 6 gols e deu 6 assistências. Aí eu te pergunto, você acha mesmo que o Boto deve insistir na contratação do Lucas Beltrán? Coloca aí! Antes de terminar esse programa, eu quero mandar os parabéns para o meu amigo Wilson Aloysio da Silva, gente finíssima, que hoje está fazendo aniversário. Parabéns, Wilson! Muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para você, meu querido! Comemore bastante o seu dia e não esquece de mandar um pedaço desse bolo aí para mim. Parabéns, Wilson! Tamo juntos, meu querido! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, por favor. Um grande abraço para você e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!